Boa noite, gente. Esperar o Rodrigo entrar. Boa pergunta. Cadê o Rodrigo? Esperando ele entrar. Aí. Tá dando pra ouvir direito? Olá, tudo bem? Boa noite. Ah. Gente, o pai de Tá me Jada. ouvindo? Tive um probleminha com a conexão aqui, agora tá ok. Tá dando pra ouvir? Tá, o meu áudio tá bom, tá? Tá um pouquinho baixo. Tá um pouquinho baixo, vou tentar falar um pouquinho mais alto aqui. Um pouco. Ih, tá bem baixinho. Não, melhorou não, mas a gente se É, vira. tá bom, então aqui eu ouço bem, é o meu áudio que tá um pouco. Eu tô tentando falar aqui mais baixo, não sei se é o microfone do celular que tá baixo, não sei. Vou tentar aumentar o tom da voz aqui para. É, tá como se estivesse meio chiando, mas dá pra entender. Ah, tudo bem. Muito prazer, eu sou o Rodrigo. Orsina, prazer também. É um prazer, Vamos quero começar, né? agradecer aqui. O povo vai Vamos lá. entrando. Uhum. Tu quer se apresentar logo? Quero agradecer de antemão, agradecer o Jader aí pelo convite. Jader é meu amigo aqui de Patinga, agora ele está longe, resolveu morar no litoral. E quando ele quiser voltar, Ipatinga está sempre de braços abertos aqui. De braços abertos e com muito calor. Aí tem calor com praia, né? Aqui não tem. É, Aqui verdade. só tem o calor. Faz toda a diferença a praia. Sim, você tem um sotaque assim do, do Nordeste, de qual lugar que você é? Eu sou de Recife. Ah, que gostoso. Conheço o Recife, conheço Olinda, cidade linda. Pronto, sou da área. Estou aqui em Recife. É, vou me apresentar, tu se apresenta. Aí a gente começa, certo? Beleza. Acho que eu já participei de uma live aqui. Meu nome é Orsina. Eu sou designer. Eu trabalho aqui na Diálogos com o Jada também, fazendo a parte de comunicação de mídia. E é isso. Pode se apresentar. Não gosto Eu sou muito. Rodrigo, eu sou, eu sou Rodrigo, eu sou professor do curso de Comunicação Social, Publicidade e Jornalismo. Também sou formado em design e, além do curso de design, eu também me formei em arte. Né? Eu gosto de falar que eu me formei eu sou licenciado em arte. Sou o famoso tio de arte. Ótimo. É, então, já chamou a gente aqui, né, para... Na verdade, a gente planejou, né, esse mês, falar sobre design e comunicação, é, no geral. A gente vai tratar de vários temas relativos ao design e à comunicação nessas mídias de assistência social, é, de ONGs e tudo mais. O tema que a gente começa hoje é comunicação e design, ferramentas essenciais para transformar realidades. Estou colando aqui porque eu sou péssima de memória. E não sei, a gente começa por aí, né? De como que a comunicação e o design cai dentro de um Instagram que fala sobre assistência social, basicamente. E qual a relação disso tudo e as ferramentas, como isso é uma ferramenta para transformar a realidade, né? Porque à primeira vista parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver.
só tem a ver, né? É, esse, essas duas ferramentas como um meio de transmitir tudo, né? Então, a gente não transmite nada se não tiver comunicação e se não tiver o design, né? Fala Sim, um pouquinho disso. é um tema assim, bem, bem interessante, assim, é relevante, né, para esse momento que nós estamos vivendo, porque a comunicação ela nunca foi tão necessária. Aliás, a comunicação é necessária desde o momento que nós nascemos, nós nos comunicamos. A criança se comunica primeiramente pelo soro, né? Ela é Uhum, uma forma de comunicação. Não, nós do design, né, somos, né, podemos dizer assim, que nós somos especialistas em comunicação visual, mas não podemos tirar de cena os outros sentidos que vão fazer, né, esse momento de comunicação, que seria a comunicação sonora, a comunicação pelo olfato, a questão do próprio som, né, os sentidos em geral. E, então, assim, quando nós trazemos essa realidade, que eu acho muito interessante, que o Jader, quando ele criou assim, esse diálogo sociais, né, trazendo essas questões de sociedade, questões de assistência social para a internet, eu penso que como aliar o design a isso? Como a imagem ela pode ser uma ferramenta poderosa de transformação social, né? uhum. Primeiro, vamos voltar um pouquinho na questão da imagem, né? Quem vem primeiro? A escrita ou a imagem? A imagem veio primeiro, né? Se Uhum. nós pegarmos historicamente, os primeiros registros, tirando os registros verbais, eram registros de imagem, né? Antes da escrita veio a palavra, aliás, entre a escrita e a palavra tinha a imagem no meio. E era muito Sim. mais fácil de eu comunicar, de eu falar, eu penso isso, ou eu estou vivendo aquilo, por meio das imagens. Então, da imagem nasceu a arte, né? Muita gente tem um pouco de preconceito com arte, fala assim, mas arte é quadro, arte é museu, isso. Tudo bem, o museu é só um repositório desses elementos visuais, né? Que, quando condensado tudo, o museu seria um lugar de referência. Só isso. E o que acontece? A arte, ela sempre teve um papel social, seja por Sim. meio de questões políticas. A arte ela foi usada pela política e ainda é usada pela política. Quando eu falo arte, eu estou falando de mídia, de um modo em geral, Uhum. né? Não tem como você dissociar a mídia da arte. A mídia nasceu da arte, a arte é uma mídia. Quando eu falo arte, é no sentido mais amplo. E nós temos a questão da arte sendo usada pela religião também, para motivos. Vou falar uma coisa aqui, talvez eu não me faça entendido. Ou para o bem ou para o mal, né? A Sim. religião usou a arte ou para o bem ou para o Uhum. mal. A gente sempre pensa em religião coisa Uhum. boa. E daí, dessa mistura toda, nasceu o design. O design nada mais, nada menos que você organizar visualmente, ou você criar sistemas visuais para que a mensagem seja passada de forma clara e Uhum. objetiva e seja o mais eficaz possível. É aquela historinha, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. E o design Sim. tem que deixar essa imagem bonita, porque você pode ter 2000 palavras que uma imagem mal feita vai Uhum. destruir tudo. Eu falei isso tudo para chegar aonde? Como que o design, a arte, pode ser um papel facilitador para a comunicação, talvez, de pessoas que não tenham voz, ou talvez pessoas que estejam em uma situação de vulnerabilidade, a gente trazendo aqui para as questões sociais.
história nos ensinou que a arte ela deu voz a muita gente. Sim. A própria história da arte nos mostra isso. Como que, quando eu não consigo, nós falamos muito na arte que quando eu não consigo expressar, eu vou desenhar. Né? Uhum. Quando eu não consigo me fazer entendido, ou o que eu estou querendo transmitir não está claro, eu vou apelar para a imagem, ou apelar para o som. É uma situação. Sim. E aí, como que essas pessoas, né, no caso, pegando aqui um gancho da vulnerabilidade social, talvez, elas Uhum. ganham voz com o design. Quando elas ganham voz com com a arte. Como elas ganham voz no Instagram, né? Somos Uhum. seres visuais e nós consumimos imagens, por que nós vamos reforçar um estereótipo? Uhum. Né? Sim. A arte, ela sempre usou a imagem para favorecer ou desfavorecer. Se nós Uhum. pegarmos lá o pintor medieval Hieronymus Bosch, como que ele retratou o demônio, como que ele retratou o inferno? Né? Sim. Como que funciona? Como que eu retrato o inferno? O inferno é um lugar terrível. Ele usou o quê? Usou a imagem. Como que eu Num, vou retratar? num, num momento mais recente, a gente teve a imagem preta, né, no Instagram. A foto preta no Instagram, é, de, de certa forma, dando voz à comunidade negra que estava protestando, né? Fazendo os protestos para dar visibilidade. Se coloca é, uma foto preta no Instagram de todo mundo, então uma imagem que não tem nada comunica horrores, né? Tudo. Que E é sim. interessante isso da imagem comunicar tudo, porque quando a gente pega os signos do design, quando nós vamos trabalhar os elementos visuais aplicados às questões sociais, por exemplo, há uma foto preta. O preto na arte não, na semiótica, a cor preta. Sim. Na semiótica é o quê? Na psicodinâmica das cores. O preto é Uhum. uma que remete ao luto. Mas o preto aqui, ele remete ele faz uma alusão a uma, né, entre aspas, a uma raça. Sim. Né? Eles estão falando de uma raça. Mas aí o preto no Instagram, no preto, uma bolinha, né, vamos chamar assim, uma bolinha preta, que seria o perfil, a imagem do perfil. Peraí, estamos de luto, ou esse preto aqui é para representar todo um povo, toda uma sociedade. E Uhum. aí que entra os signos do design, que são muito interessantes, e eu gosto muito dessa questão iconográfica, pelo seguinte: se eu trabalhar uma imagem de uma pessoa, né, de determinada raça, de determinado país, eu caio no estereótipo. Será que essa imagem vai ter força visual suficiente para isso? Nós estamos Sim. cansados de estereótipos já. Até a quebra do estereótipo, ele é problemático. Por quê? Então você vai quebrando o estereótipo e criando outro estereótipo. Uhum. Né? Aí o design ele faz o quê? O design ele vai pegar, voltando a essa historinha da arte. A arte ela foi caminhando até o ponto que ela falou assim, olha, chegamos no design, que é a partir da arte contemporânea. Eu vou pegar esses elementos da arte, eu vou transformar numa cadeira, vou transformar numa caneta e vai ser universal. Né? Aí tem os signos, nós chamamos de signos visuais, que são universais. Aí quando você me traz essa questão, colocaram lá um ícone, a cor preta no Instagram para representar toda uma sociedade, toda uma classe ou um grupo de indivíduos que precisam de Uhum. voz, eu uso um ícone do design, eu uso um símbolo do design para falar assim, olha, eu estou trabalhando aqui com uma coisa dupla. É o luto,
um Sim. luto secular, né? Um Uhum. luto de um povo que foi arrancado de seu país, né? Eu acredito que ninguém foi convidado. Disse, olha, você quer entrar nesse navio, ir para uma terra desconhecida, onde, né? Ninguém falou isso, Sim. né? E eu Exatamente. tenho, em contrapartida, a cor, entre aspas, o design, dentro de uma semiótica, ele traz a arte, remetendo a um tom de pele, é claro que não é o tom de pele Uhum. real, porque a Sim. raça negra ou raça preta, né, como não sei o termo correto aqui agora, são tonalidades, né, vamos falar assim, são tonalidades, mas o que melhor representa é essa cor. Então, quando nós falamos ou trazemos esses elementos do design para comunicar, vamos pensar em que força visual que isso tem. É a força visual para eu não criar um estereótipo em cima de um estereótipo que já existe. Eu trago a força visual do universal, Uhum. eu trago a força visual da questão que vai ser atemporal, e é muito importante. E aí, quando isso cai na mídia, na internet, no Instagram, o mundo inteiro está acessando. O mundo inteiro vai olhar aquele ícone, aquele Instagram, né, e vai falar assim, olha, isso aí se refere a um... Eu posso não... O design é como se fosse a música. Né? Eu não sou um aderé. Né? O Jader pode me corrigir se eu Sim. estiver errado, mas a linguagem musical é universal. Uma pessoa no Japão, uma pessoa na África do Sul consegue ler uma partitura. Os ícones do design são universais. Né? Sim. Qualquer pessoa do mundo consegue entender e ver as mesmas coisas. Aí, eu ainda continuo esse meu discurso da imagem, quando eu falo assim, como que eu vou dar voz para pessoas usando a imagem? Como que a gente faz isso? A imagem ela tem o poder de destruir, de construir, e a imagem tem o poder de incomodar. Eu crio sistemas visuais que vão incomodar. Né? Eu fico muito incomodado quando eu vejo imagens sendo usadas de forma errada por não profissionais para representar uma pessoa, representar um determinado grupo social. Como assim? Isso é um desrespeito É com uma essas questão assim, pessoas. trabalhar com imagem traz uma responsabilidade muito grande, né? Porque é bem mais provável que a pessoa vá ver só a imagem do que vá ler o texto inteiro. Ainda mais aqui onde estamos vivendo, né? No Brasil, no mundo, na geração que a gente está, que as pessoas simplesmente não leem mais. Assim, lê os highlights nas redes sociais, lê o resumo do resumo do resumo, lê o tweet, mas não lê e não para refletir sobre o que está vendo, né? Então, eu acho que traz uma responsabilidade de tratar com honestidade o, a imagem que vai ser usada, a imagem que vai ser colocada ali, de ter uma ética, assim. Acho que até que ultrapassa o só profissional, mas assim, entrar numa ética de pessoa mesmo, assim. Tipo, eu gostaria de estar ali naquele lugar, de isso aí tá trazendo, tá representando bem o ser humano, não tá atingindo negativamente ele. Tipo, isso não quer dizer que a gente não vai fazer imagens que choquem, né? Ou que não choquem. Acho que tem coisas que precisam chocar mesmo, que precisam ser expostas mesmo, mas de maneira ética e honesta, né?
E quando a gente fala, quando você usa a palavra chocar, o design ele tem na medida do possível, se precisar, ele vai chocar. Assim Uhum. como a imagem ela pode trazer alento, né? Quando eu falo Sim. imagem trazer alento dentro do design, trazendo, vindo para o nosso universo das imagens, é aquele alento de eu estar no Japão, olhar para um pictograma, né? Aqueles bonequinhos, vamos chamar assim, grosso modo, boneco de porta de banheiro, Sim. né? E eu falar assim, isso aqui eu conheço. Eu me Sim. sinto, eu me sinto Reconhece, seguro, né? eu reconheço, eu me sinto seguro. Eu olho para aquilo e falo, é como se eu falasse, por alguns segundos eu me sinto em casa, eu me sinto no meu lugar, no meu lugar confortável. E aí, Uhum. o design ele vai ser usado também, quando for preciso, ser usado para chocar, bem como você falou. Quando a gente fala imagens que são usadas para chocar, para trazer uma reflexão, eu posso evocar aqui as propagandas da Benetton dos anos 90. Sim. Fica a dica aí para quem está nos Maravilhosas. assistindo, né? Para quem não tem, para quem tem mais de 30 aí, vai se lembrar bem das propagandas. O Oliviero Toscani, o fotógrafo publicitário da Benetton, ele com aquelas propagandas ou com aquelas imagens que hoje seriam execradas, né, em qualquer mídia social, Uhum. Sim. né, em qualquer pessoa, eles viam, o que ele falava? Ele falava assim, olha, eu quero lançar luz, eu quero jogar luz para uma situação que o mundo não quer parar para ouvir. Vamos dizer assim, ele joga luz para o racismo, ele joga luz para a pedofilia, ele joga luz para questões sociais de desigualdade, e as pessoas simplesmente ignoravam, ou escolhiam ignorar. Eu falo muito com a minha esposa que nós somos culturalmente condicionados a fechar o vidro do carro quando alguém que não apresenta uma imagem que nos é agradável, Verdade. né? Uhum. É automático, é cultural. E esse aculturamento visual, ele é midiático. Né? É Uhum. claro que isso está se quebrando, isso está assim, tá bem devagarzinho. Talvez as minhas filhas elas vão ter muito mais lucidez para reconhecer o que realmente é perigoso ou não. Não julgar. Mas o design ele foi culpado, né? A comunicação, a mídia, ela foi culpada em muita coisa que está aí de estereótipo, de comunicação pelo mau uso da imagem, às vezes proposital ou não. Eu prefiro achar que muita coisa não foi proposital. Olivier Toscani, quando ele coloca aquelas imagens chocantes, infelizmente eu não consigo mostrar aqui, pelo menos chocantes para a época, e até hoje soam muito chocantes, para vender calça jeans. E é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Olivier Toscani, ele queria vender calça jeans, ele precisava vender calça jeans, ele foi pago Sim. para pensar estratégias visuais para vender calça jeans e vender moletom colorido. Mas Olivier Toscani, ele precisava também, ele criou uma estratégia chamada nós chamamos de mídia espontânea, é o famoso falem mal, falem bem, mas sempre falem Uhum. da minha marca, e quando ele colocava uma imagem de um padre beijando uma freira na porta do Vaticano, né, na cidade murada do Vaticano, no Vaticano eu não posso pôr, mas eu posso pôr na rua do lado de fora. E aí eu vou o quê? Eu vou chocar. Eu choco com o quê? Com a imagem. Mas será que eu estou chocando apenas? Eu estou chocando Uhum. propositalmente para vender calça jeans, para a marca Benetton ser lembrada e reconhecida, e estou julgando luz com uma coisa que talvez ele julgava que fosse importante discutir. Ele traz um Né? posicionamento, né, da marca, assim,
Se ele tem liberdade, ele traz o manifesto da marca todo na propaganda dele. Então, Hoje é, no Instagram eu falo assim, lacrou. é. É a lacração da internet. Mas é um posicionamento da marca. Será que a Benetton estava realmente preocupada com essas Uhum, questões sociais? Não esquecer essa do padre e da freira, mas quando coloca as questões de racismo. Olha o design sendo usado aí para um papel social uhum. interessante. Né? Espera aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo no mundo? E o design, quando eu falo design, eu estou falando da arte de um modo em geral, porque Sim. tudo, a mídia nasceu, a arte como a grande mãe dessa discussão visual, né, que envolve moda, envolve design, envolve comunicação, publicidade, e por aí vai. Eu estou falando o seguinte, como que isso, eu já sabia que para eu jogar luz para determinados assuntos, eu vou usar estratégias visuais bastante. A Igreja Católica fez isso no século 2, 3 antes depois de Cristo, para falar assim, olha, nós acreditamos que existe um inferno e eu gostaria de falar com vocês o seguinte, isso é um inferno. Talvez não seja daquela forma, talvez seja pior do que daquela maneira. Vamos contratar quem? Vamos contratar um artista chamado Hieronymus Bosch. E, por favor, capriche. Eu acredito que Capriche, o sim. Hieronymus capriche. Eu imagino que o Bosch ele pegou, fez vários croquis do que seria o Lúcifer, e um grupo de padres falou assim, não, esse não, opa, esse aqui tá bom. Sim. Por quê? Porque eles queriam apresentar, falar assim, olha, existe uma questão a ser discutida aqui, e nós precisamos de uma imagem que corrobore com isso que nós estamos pregando. E aí nós podemos ver assim, como que o design faz isso hoje? Talvez na novela, talvez no cinema. Como que a Dove, a empresa de cosméticos, quer Uhum. vender uma imagem? Né? Como que a Natura quer vender essa imagem? Quando eu falo vender a imagem, não estou falando só de posicionamento da marca, estou falando no sentido da imagem que vai dizer muito, às vezes sem nenhuma palavra. Sim. É porque Né? nada é neutro, né? Acho que Nada é neutro. a gente dá um passo muito grande na interpretação de tudo quando a gente entende isso. Nada é neutro. Nada é Então, neutro. Talvez a Natura, o Boticário, eles querem vender, óbvio. Eles vão sim. fazer o que para vender? Olha, eu posso vender mostrando o vidro de perfume, ou eu posso vender mostrando uma imagem, olha só a imagem de novo, que são, de certa maneira, é polêmica. Então, uma pergunta aqui para o Rodrigo sobre defeitos negativos das opiniões diferentes nas redes sociais. O que ele acha? Então, uma coisa que eu gosto muito de pensar. Ninguém é isento da crítica. Ninguém dá conta de lidar com a crítica. Rodrigo, eu falo por mim. Acho que nenhuma crítica constrói. Quem constrói é arquiteto, engenheiro civil. Crítica não é para construir. Eu gosto da palavra apontamento. Uhum. Né? Então, assim, o que essas críticas das redes sociais elas trazem? Né? Como que você aguenta a pedrada? Né? Estou falando assim, eu não sou uma pessoa da mídia, assim, não sou nem famoso e tudo, mas eu estou dizendo isso famosos. Como que ele recebe isso? Que imagem que ele está passando que está gerando tanta repercussão negativa? Assim, né? E a internet é terra de ninguém, é terra livre. Eu estou protegido por uma tela e isso me deixa muito, muito poderoso. Gosto muito daquela... citando o filósofo contemporâneo Bezerra da Silva, quando ele fala na música você com revólver na mão é bicho feroz.
né? E quando tira ele, Uhum. o que acontece? Então, assim, não sei se eu me fiz claro na resposta, mas a crítica da internet, da mídia social, ela vai existir como a crítica existia antes, só que agora ela amplificou. Amplificou e recebeu outras vozes que não foram vozes que estavam diretamente ligadas com aquilo ali, né? Eu quero Sim. comentar por quê? Porque eu quero sentir pertencido. Então, parece uma sensação de pertencimento. Olha, se está todo mundo comentando, eu vou comentar também. Se está todo mundo xingando, eu vou xingar também. Peraí, mas por que você está Uhum. xingando? Eu não sei. É a história do paradigma. Por que você está fazendo isso? Não sei, está todo mundo fazendo, eu vou na onda. Né? No design, eu falo muito com os meus alunos, eu falo assim, cuidado com as modinhas, cuidado com as ondas. A onda dá para você surfar nela, mas quando ela quebra, você cai. Para quem já tomou caldo na praia aí, sabe o que é isso. Então, assim, eu vejo muito essas questões, alguns posicionamentos da internet como posicionamentos de eu vou surfar nessa onda, porque está todo mundo surfando. Mas o que eu acredito? E voltando à nossa questão da imagem, a nossa questão do aculturamento visual. Será que o que eu gosto, será que o que eu acredito me foi ensinado visualmente? Vamos focar aqui só na imagem, que é o que na nossa zona de conforto aqui. Uhum. Será que eu fui ensinado, né? Será que esse design ele foi feito proposital para eu gostar ou não? Né? Os filmes da Disney, o vilão da Disney, todo vilão da Disney era, entre aspas, feio, né? Se bem que esse conceito de feio e bonito já caiu por terra, é relativo. Mas, eu criança pequena, assistindo o filme da Branca de Neve, quem que traz a maldade para a pobrezinha da Branca de Neve? É uma criatura feia. Olha o design aí de novo. Olha a construção da imagem, me ensinando que pessoas que têm uma aparência que não me agrada, ou que eu fui ensinado a não me agradar, é ruim. Né? O design aplicado às questões sociais, né? Como é que quebra isso? Como é que você quebra X, X séculos de imagens negativas construídas por causa do design? Isso é muito forte. Né? Eu falo que nós, enquanto profissionais, temos que tomar muito cuidado e temos que, a gente, assim, apesar de que nós temos a questão econômica, né? Está me pagando, ele me pediu para fazer uma imagem desse jeito, mas onde entra a nossa ética nisso? Nós sabemos que uma imagem tirada de um contexto ou contextualizada propositalmente, ela pode causar um estrago infinito. Agora, com rede social, mais ainda. Né? Se vocês fizerem uma busca simples no Google lá, pegar imagens assim, fora de um contexto, assim, uma imagem pode causar uma guerra. Tem uma clássica imagem que eu gosto muito, até usando em sala de aula, do Trump, quando ele foi eleito, e o Obama. O ângulo que a foto foi tirada, parecia que o Obama não queria cumprimentar o Trump. Uhum. Né? O Trump com a mão estendida e o Obama, o fotógrafo, assim, muito, muito, né? Dentro de todas as fotos, ele tirou uma foto assim que parecia, e aí foi manchete dos mais diversos tabloides dos Estados Unidos, né? E por Jada aí tava vai. perguntando. Jada mandou uma pergunta aqui, se o design pode estar deixando pessoas menos inteligentes. Pelo contrário, o design ele deixa as pessoas mais inteligentes, né? O design uma coisa que o design vai fazer é criar sistemas visuais para as pessoas compreenderem melhor as palavras. Assim. Vamos Uhum. deixar algumas pessoas preguiçosas, mas menos inteligentes não. Né? Às vezes o design ele é tão bem feito, ele é tão
bem pensado, você até quer buscar outros elementos com isso. Né? Agora, um exemplo de que o design deixa as pessoas preguiçosas é os próprios dispositivos da Apple. O Steve Jobs, que era designer, ele criou computadores e celulares e você não precisava nem de pensar. Na intuição, você já conseguia saber exatamente o que era para ser feito. Ficou preguiçoso, mas não tem essa questão, não. E aí os livros, os filmes, as revistas, né, elas são visualmente mais agradáveis. Mas não deixa ninguém respondido, não deixa ninguém burro, não. Menos inteligente, né? Porque burro é outra situação. Pelo contrário, usando o exemplo que tu deu da Benetton, deixou muita gente um pouco mais inteligente, né? As propagandas dele, as imagens que ele usou. Pelo menos abriu os olhos para muita coisa, né? O legal do design, né? Quando eu falo design, eu estou incluindo publicidade, estou incluindo outras áreas correlatas, né? Mas, assim, quando ele provoca e incomoda, incomodou, é porque alguma coisa está certa. Né? Na estética e na filosofia da arte, nós falamos que existe a experiência estética. Aquele filme que você assiste e você se incomoda muito. Vou fazer uma propaganda aqui. Tem um filme do Netflix que chama O Poço. Né? É um filme extremamente visceral. É um filme... ele incomoda, ele causa asco. Eu tive que assistir ele 2 vezes. Eu assisti a primeira vez, não dei conta, porque assisti a segunda vez. Olha a imagem me levando a pensar alguma coisa. Isso tirando as mensagens, subliminares e escancaradas ali naquele filme. Olha a imagem, olha a construção das imagens. É tudo cinza, é tudo concreto. O concreto seria o quê? O concreto é simbolicamente a civilização, né? A questão das hierarquias, que são representadas por um elevador que desce comida, que sobe restos, ou desce restos. Né? É muito forte isso. Isso é design, isso é pensado. Pensado para quê? Para te fazer questionar. Você gostando ou não, você viveu a experiência estética. Né? Nossa, eu chorei muito vendo aquele filme, não um poço, né? Então o design ele cumpriu o seu papel de ser provocador. Nossa, eu me senti muito bem vendo essa imagem. Né? Nossa, eu me senti assim, me deu muita vontade de comer um Big Mac, porque ele foi preparado visualmente para te causar essa sensação. Assim como o Big Mac, todo mundo que já foi ao McDonald's sabe que o Big Mac não é nada daquilo. Chega toda amassada. Ela fala assim, Sim. ela tem vídeos falando assim, olha gente, olha como é que é feito o Big Mac. Parem de reclamar. Você sabe muito bem que isso aqui é projetado para você querer consumir. Mas não estamos mentindo para vocês. Você que quer ser enganado. Né? Então, assim como o Big Mac ele é preparado visualmente para ser agradável, como que as questões sociais, vamos pegar campanhas governamentais, vão preparar para que nós tenhamos pena de quem está sendo retratado, ou daquele indivíduo que está sendo retratado ali, está sendo preparado para receber aquela mensagem? Será que está sendo proposital? Será que o governo está cumprindo realmente o seu papel de levar você e falar assim, olha, gente, existem essas pessoas, será que a gente está carregando aquele estereótipo? Porque o designer, o publicitário, a pessoa que está fazendo essa gestão visual, ela não é ela que decide apenas. Passa por uma comissão que vai falar assim, olha, eu gostei ou não gostei. Para quem trabalha na área aí, é o famoso não gostei. Ou então, faltou um detalhezinho. Quando o cliente fala, faltou um detalhezinho, já senta e fala assim, tem que fazer tudo de novo.
Eles estão pensando nisso? Será que eles estão querendo reforçar um estereótipo? Ou será que eles Uhum. estão querendo se fazer acreditar que é daquele jeito mesmo? Né? Como Isso é que acontece funciona isso? muito. Eu lembro de, acho que o ano passado eu estava conversando com um amigo meu que fez uns trabalhos na África. Aí a gente estava conversando sobre essa questão do uso da imagem deles, né? De como que a gente retrata é, a imagem que a gente tem da pessoa africana, né? De aquela coisa desnutrida. E assim, tem aquele lado, como aqui no Brasil e como em todos os lugares, tem o lado trash, né? Tem o lado pesado, mas tem um lado que é muito próspero também. Só que quando a gente vai pegar para fazer qualquer alusão àquilo, a gente prefere ir ali na preguiça, né? Muitas vezes de reforçar um Uhum. estereótipo de isso aí dentro desse campo de assistência social acontece muito, né? Infelizmente, vamos fazer uma campanha do agasalho, campanha de não sei o quê. Então, tipo, você vai fortalecer, querer pegar aquele gancho emocional da pessoa passando frio, meu Deus, e vai querer fortalecer aquilo ali para ver se as pessoas de fora ajudam. E isso é muito doido, porque leva a gente a pensar naquela coisa da honestidade, né, da imagem da, da ética, assim, de mostrar a pessoa. Às vezes até pessoas desconhecidas, né? Assim, pessoas que não têm nem ideia de que a foto dela tá ali. Então, Será que foram autorizados? Porque se for uma foto produzida em estúdio, né? Será que aquela pessoa em situação de rua, ela é daquela maneira mesmo? E se pegar uma uhum, pessoa realmente em situação de rua, será que é tão chocante quanto o que eu gostaria que fosse? Rodrigo, mas então que imagem usar? O design ele tem solução para qualquer problema. Na falta de uma imagem, use um texto muito bem escrito, use uma sim. frase. Né? Eu gosto muito do exemplo daquelas caixinhas de cigarro, que foi instituída uma lei, né, que tinha que colocar fotos de doenças, fotos de Uhum, que fumaram e tal. Aquilo ali foi um maior erro da história da publicidade do design, porque o neuromarketing ele já comprovou que aquilo ali é gatilho para a pessoa querer fumar. sim. Isso aí não sou eu que estou falando, é a ciência que fala. Porque, olha, a pessoa vai ver aquilo ali e vai falar assim, ok, eu não me sinto sensibilizado. Não é isso que vai me Uhum, fazer parar de fumar. Porque as imagens construídas para ela querer fumar são muito mais fortes. Né? Ninguém começa a fumar, eu nunca fumei, mas eu imagino que ninguém começa a fumar por causa do gosto da fumaça. Não sei se a uhum, fumaça tem gosto, mas, né? Ninguém começa a fumar por isso. Todo mundo tem aquela visão de que se eu fumar eu vou ser aceito, se eu fumar eu vou ter... As propagandas antigamente, quando podia, tipo, uhum. era o cowboy, era Era a o pessoal pulando a liberdade, o poder. piscina, era liberdade, era isso, era aquilo. Isso é muito mais forte. A imagem construída é muito mais forte do que a imagem que eles estão tentando desconstruir. Uhum, Então, aquelas imagens de caixinha de cigarro, fumar causa esse mal, fumar causa esse problema. Eu fico pensando, gente, eles sabem, mas eles querem insistir para cumprir um papel social de que nós estamos fazendo alguma coisa. Se não está dando certo, não é culpa nossa. É culpa do design que fez a fotografia ruim. Ou é culpa das pessoas que não tem mais, não ligam mais para as coisas. É uma situação muito estranha. tá dando para ouvir direito? Olá, tudo bem? Boa noite. Ah, gente, o pai de Me Jada. ouvindo? Tive um probleminha com a conexão aqui, agora está ok. Tá dando para ouvir?
O meu áudio tá bom, tá? Tá um pouquinho baixo. Tá um pouquinho baixo? Vou tentar falar um pouquinho mais alto aqui. Um pouco. Ih, tá bem baixinho. Não, melhorou não, mas a gente se É, vira. tá bom, então eu te ouço bem. É o meu áudio que tá um pouco. Eu tô tentando falar aqui mais baixo, não sei se é o microfone do celular que tá baixo. Não sei. Vou tentar aumentar o tom da voz aqui para. É, tá como se estivesse meio chiando, mas dá para entender. Ah, tudo bem. Muito prazer, eu sou o Rodrigo. Orsina, prazer também. É um prazer, Vamos quero começar, né? agradecer aqui. O povo vai Vamos lá. entrando. Uhum. Tu quer se apresentar logo? Quero agradecer de antemão, agradecer o Jader aí pelo convite. Jader é meu amigo aqui de Patinga, agora ele está longe, resolveu morar no litoral. E quando ele quiser voltar, Ipatinga está sempre de braços abertos aqui. De braços abertos e com muito calor. Aí tem calor com praia, né? Aqui não tem. É, Aqui verdade. só tem o calor. Faz toda a diferença a praia. Sim, você tem um sotaque assim do Nordeste, de qual lugar que você é? Eu sou de Recife. Ah, que gostoso. Conheço Recife, conheço Olinda, cidade linda. Pronto, sou da área. Estou aqui em Recife. É, vou me apresentar, tu se apresenta. Aí a gente começa, certo? Beleza. Acho que eu já participei de uma live aqui. Meu nome é Orsina. Eu sou designer. Eu trabalho aqui na Diálogos com o Jada também, fazendo a parte de comunicação de mídia. E é isso. Pode se apresentar. Não gosto Eu sou muito. Rodrigo, eu sou, eu sou Rodrigo, eu sou professor do curso de Comunicação Social, Publicidade e Jornalismo. Também sou formado em design e, além do curso de design, eu também me formei em arte. Né? Eu gosto de falar que eu me formei em um. Eu sou licenciado em arte. Sou o famoso tio de arte. Ótimo. É, então, Jada chamou a gente aqui, né, para. Na verdade, a gente planejou, né, esse mês, falar sobre design e comunicação, é, no geral. A gente vai tratar de vários temas relativos ao design e à comunicação nessas mídias de assistência social, é, de ONGs e tudo mais. O tema que a gente começa hoje é comunicação e design, ferramentas essenciais para transformar realidades. Estou colando aqui porque eu sou péssima de memória. E não sei, a gente começa por aí, né? De como que a comunicação e o design cai dentro de um Instagram que fala sobre assistência social, basicamente. E qual a relação disso tudo e as ferramentas, como isso é uma ferramenta para transformar a realidade, né? Porque à primeira vista parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Só tem a ver, né? É, esse, essas duas ferramentas como meio de transmitir tudo, né? Então, a gente não transmite nada se não tiver comunicação e se não tiver o design, né? Fala um Sim, pouquinho disso. é um tema assim, bem interessante, assim, é relevante, né, para esse momento que nós estamos vivendo, porque a comunicação ela nunca foi tão necessária. Aliás, a comunicação é necessária desde o momento que nós nascemos, nós nos comunicamos. A criança se comunica primeiramente pelo soro, né?
Uhum. uma forma de comunicação. Não, nós do design, né, somos, podemos dizer assim, que nós somos especialistas em comunicação visual, mas não podemos tirar de cena os outros sentidos que vão fazer, né, esse momento de comunicação, que seria a comunicação sonora, a comunicação pelo olfato, a questão do próprio som, né, os sentidos em geral. E, então, assim, quando nós trazemos essa realidade, que eu acho muito interessante, que o Jader, quando ele criou assim, esse diálogo sociais, né, trazendo essas questões de sociedade, questões de assistência social para a internet, eu penso que como aliar o design a isso? Como a imagem ela pode ser uma ferramenta poderosa de transformação social, né? Uhum. Primeiro, vamos voltar um pouquinho na questão da imagem, né? Quem vem primeiro? A escrita ou a imagem? A imagem veio primeiro, né? Se Uhum. nós pegarmos historicamente os primeiros registros, tirando os registros verbais, eram registros de imagem, né? Antes da escrita veio a palavra, aliás, entre a escrita e a palavra tinha a imagem no meio. E era muito mais Sim. fácil de eu comunicar, de eu falar, eu penso isso, ou eu estou vivendo aquilo, por meio das imagens. Então, e da imagem nasceu a arte, né? Muita gente tem um pouco de preconceito com arte, fala assim, mas arte é quadro, arte é museu, isso. Tudo bem, o museu é só um repositório desses elementos visuais, né? Que foi condensado tudo. O museu seria um lugar de referência. Só isso. E o que acontece? A arte, ela sempre teve um papel social, seja por Sim. meio de questões políticas. A arte ela foi usada pela política e ainda é usada pela política. Quando eu falo arte, eu estou falando de mídia, de um modo em geral. Uhum. Né? Não tem como você dissociar a mídia da arte. A mídia nasceu da arte, a arte é uma mídia. Quando eu falo arte, é no sentido mais amplo. E nós temos a questão da arte sendo usada pela religião também, para motivos. Vou falar uma coisa aqui, talvez eu não me faça entendido. Ou para o bem ou para o mal. Né? A Sim. religião usou a arte ou para o bem ou para o Uhum. mal. A gente sempre pensa em religião coisa Uhum. boa. Né? E daí, dessa mistura toda, nasceu o design. O design nada mais, nada menos que você organizar visualmente, ou você criar sistemas visuais para que a mensagem seja passada de forma clara e Uhum. objetiva e seja o mais eficaz possível. É aquela historinha, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. E o design Sim. tem que deixar essa imagem bonita, porque você pode ter 2000 palavras que uma imagem mal feita vai Uhum. destruir tudo. Eu falei isso tudo para chegar aonde? Como que o design, a arte, pode ser um papel facilitador para a comunicação, talvez, de pessoas que não tenham voz, ou talvez pessoas que estejam em uma situação de vulnerabilidade, a gente trazendo aqui para as questões sociais. Né? A história nos ensinou que a arte ela deu voz a muita gente. Sim. A própria história da arte nos mostra isso. Como que, quando eu não consigo, nós falamos muito na arte que quando eu não consigo expressar, eu vou desenhar. Né? Uhum. Quando eu não consigo me fazer entendido, ou o que eu estou querendo transmitir não está claro, eu vou apelar para a imagem, ou apelar para o som. É uma Sim. situação. E aí, como que essas pessoas, né, no caso, pegando aqui um gancho da vulnerabilidade social, talvez, elas Uhum. ganham voz com o design. Quando elas ganham voz com
com a arte. Como elas ganham voz no Instagram, né? Somos Uhum. seres visuais e nós consumimos imagens, por que nós vamos reforçar um estereótipo? Uhum. Né? Sim. A arte, ela sempre usou a imagem para favorecer ou desfavorecer. Se nós Uhum. pegarmos lá o pintor medieval Hieronymus Bosch, como que ele retratou o demônio, como que ele retratou o inferno? Né? Sim. Como que funciona? Como que eu retrato o inferno? O inferno é um lugar terrível. Ele usou o quê? Usou a imagem. Como que eu Num, vou retratar? num, num momento mais recente, a gente teve a imagem preta, né, no Instagram. A foto preta no Instagram, é, de, de certa forma, dando voz à comunidade negra que estava protestando, né? Fazendo os protestos para dar visibilidade. Se coloca é, uma foto preta no Instagram de todo mundo, então uma imagem que não tem nada comunica horrores, né? Que, E é interessante sim. isso da imagem comunicar tudo, porque quando a gente pega os signos do design, quando nós vamos trabalhar os elementos visuais aplicados às questões sociais, por exemplo, há uma foto preta. O preto na arte não, na semiótica, a cor preta. Sim. Na semiótica é o quê? Na psicodinâmica das cores. O preto é Uhum. uma que remete ao luto. Mas o preto aqui, ele remete ele faz uma alusão a uma, né, entre aspas, a uma raça. Sim. Né? Eles estão falando de uma raça. Mas aí o preto no Instagram, no preto, uma bolinha, né, vamos chamar assim, uma bolinha preta, que seria a imagem do perfil. Peraí, estamos de luto, pois esse preto aqui é para representar todo um povo, toda uma sociedade. E Uhum. aí que entra os signos do design, que são muito interessantes, e eu gosto muito dessa questão iconográfica, pelo seguinte: se eu trabalhar uma imagem de uma pessoa, né, de determinada raça, de determinado país, eu caio no estereótipo. Será que essa imagem vai ter força visual suficiente para isso? Nós estamos Sim. cansados de estereótipos já. Até a quebra do estereótipo, ele é problemático. Por quê? Então você vai quebrando o estereótipo e criando outro estereótipo. Uhum. Né? Aí o design ele faz o quê? O design ele vai pegar, voltando essa historinha da arte. A arte ela foi caminhando até o ponto que ela falou assim, olha, chegamos no design, que é a partir da arte contemporânea. Eu vou pegar esses elementos da arte, eu vou transformar numa cadeira, vou transformar numa caneta e vai ser universal. Né? Aí tem os signos, que nós chamamos de signos visuais, que são universais. Aí quando você me traz essa questão, colocaram lá um ícone, a cor preta no Instagram para representar toda uma sociedade, toda uma classe ou um grupo de indivíduos que precisam de Uhum. voz, eu uso um ícone do design, eu uso um símbolo do design para falar assim, olha, eu estou trabalhando aqui com uma coisa dupla. É o luto, um luto Sim. secular, né? Um Uhum. luto de um povo que foi arrancado de seu país, né? Eu acredito que ninguém foi convidado. Disse, olha, você quer entrar nesse navio, ir para uma terra desconhecida, onde né? Ninguém falou isso. Sim. Né? E eu Exatamente. tenho, em contrapartida, a cor, entre aspas, o design, dentro de uma semiótica, ele traz a arte, remetendo a um tom de pele, é claro que não é o tom de pele Uhum. real, porque a Sim. raça negra ou raça preta, né, como não sei o termo correto aqui agora, são tonalidades, né, vamos falar assim, são tonalidades, mas o que melhor representa é
essa cor. Então, quando nós falamos ou trazemos esses elementos do design para comunicar, vamos pensar em que força visual que isso tem. É a força visual para eu não criar um estereótipo em cima de um estereótipo que já existe. Eu trago a força visual do universal. Uhum. Eu trago a força visual da questão que vai ser atemporal. E é muito importante. E aí, quando isso cai na mídia, na internet, no Instagram, o mundo inteiro está acessando. O mundo inteiro vai olhar aquele ícone, aquele Instagram, né, e vai falar assim, olha, isso aí se refere a um... Eu posso não... O design é como se fosse a música. Né? Eu não sou Jader, né? O Jader pode me corrigir se eu estiver errado, mas a linguagem musical é universal. Uma pessoa no Japão, uma pessoa na África do Sul consegue ler uma partitura. Os ícones do design são universais. Sim. Qualquer pessoa do mundo consegue entender e ver as mesmas coisas. Aí, eu ainda continuo esse meu discurso da imagem, quando eu falo assim, como que eu vou dar voz para pessoas usando a imagem? Como que a gente faz isso? A imagem ela tem o poder de destruir, de construir, e a imagem tem o poder de incomodar. Eu crio sistemas visuais que vão incomodar. Né? Eu fico muito incomodado quando eu vejo imagens sendo usadas de forma errada por não profissionais para representar uma pessoa, representar um determinado grupo social. Como assim? Isso é um desrespeito. É uma questão assim, trabalhar com imagem traz uma responsabilidade muito grande, né? Porque é bem mais provável que a pessoa vá ver só a imagem do que vá ler o texto inteiro. Ainda mais aqui onde estamos vivendo, né? No Brasil, no mundo, na geração que a gente está, que as pessoas simplesmente não leem mais. Assim, lê os highlights nas redes sociais, lê o resumo do resumo do resumo, lê o tweet, mas não lê e não para refletir sobre o que está vendo, né? Então, eu acho que traz uma responsabilidade de tratar com honestidade a imagem que vai ser usada, a imagem que vai ser colocada ali, de ter uma ética, assim. Acho que até que ultrapassa o só profissional, mas assim, entrar numa ética de pessoa mesmo, assim. Tipo, eu gostaria de estar ali naquele lugar, de isso aí tá trazendo, tá representando bem o ser humano, não tá atingindo negativamente ele. Tipo, isso não quer dizer que a gente não vai fazer imagens que choquem, né, ou que não choquem. Acho que tem coisas que precisam chocar mesmo, que precisam ser expostas mesmo, mas de maneira ética e honesta, né? E quando você usa a palavra chocar, o design ele tem na medida do possível, se precisar, ele vai chocar. Assim como a imagem ela pode trazer alento, né? Quando eu falo imagem trazer alento dentro do design, trazendo, vindo para o nosso universo das imagens, é aquele alento de eu estar no Japão, olhar para um pictograma, né? Aqueles bonequinhos, vamos chamar assim, grosso modo, boneco de porta de banheiro. Sim. Né? E eu falar assim, isso aqui eu conheço. Eu me sinto seguro. Né? Eu reconheço, eu me sinto seguro. Eu olho para aquilo e falo,
é como se eu falasse, por alguns segundos eu me sinto em casa, eu me sinto no meu lugar, no meu lugar confortável. E aí, Uhum. o design ele vai ser usado também, quando for preciso, ser usado para chocar, bem como você falou. Quando a gente fala imagens que são usadas para chocar, para trazer uma reflexão, eu posso evocar aqui as propagandas da Benetton dos anos 90. Sim, Fica a dica aí para quem está nos maravilhosas. assistindo, né? Para quem não tem, para quem tem mais de 30 aí, vai se lembrar bem das propagandas. O Oliveto Toscani, o fotógrafo publicitário da Benetton, ele com aquelas propagandas ou com aquelas imagens que hoje seriam execradas, né, em qualquer mídia social, Uhum. Sim. né, em qualquer pessoa, eles iam, o que ele falava? Ele falava assim, olha, eu quero lançar luz, eu quero jogar luz para para uma situação que o mundo não quer parar para ouvir. Vamos dizer assim, ele joga luz para o racismo, ele joga luz para a pedofilia, ele joga luz para questões sociais de desigualdade, e as pessoas simplesmente ignoravam, ou escolhiam ignorar. Eu falo muito com a minha esposa que nós somos culturalmente condicionados a fechar o vidro do carro quando alguém que não apresenta uma imagem que nos é agradável, Verdade. né? Uhum. É automático, é cultural. E esse aculturamento visual, ele é midiático. Né? É Uhum. claro que isso está se quebrando, isso está assim, tá bem devagarzinho. Talvez as minhas filhas elas vão ter muito mais lucidez para reconhecer o que realmente é perigoso ou não, não julgar. Mas o design ele foi culpado, né? A comunicação, a mídia, ela foi culpada por muita coisa que está aí de estereótipo, de comunicação pelo mau uso da imagem, às vezes proposital ou não. Eu prefiro achar que muita coisa não foi proposital. Olivier Toscani, quando ele coloca aquelas imagens chocantes, infelizmente eu não consigo mostrar aqui, pelo menos chocantes para a época, e até hoje soam muito chocantes, para vender calça jeans. E é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Olivier Toscani, ele queria vender calça jeans, ele precisava vender calça jeans, ele foi pago Sim. para pensar em estratégias visuais para vender calça jeans e vender moletom colorido. Mas o Olivier Toscani, ele precisava também, ele criou uma estratégia chamada nós chamamos de mídia espontânea, é o famoso falem mal, falem bem, mas sempre falem Uhum. da minha marca, e quando ele colocava uma imagem de um padre beijando uma freira na porta do Vaticano, né, na cidade murada do Vaticano, no Vaticano eu não posso pôr, mas eu posso pôr na rua do lado de fora. E aí eu vou chocar. Eu choco com o quê? Com a imagem. Mas será que eu estou chocando apenas? Eu estou chocando Uhum. propositalmente para vender calça jeans, para a marca Benetton ser lembrada e reconhecida, e estou julgando luz com uma coisa que talvez ele julgava que fosse importante discutir. Ele traz um Né? posicionamento, né, da marca, assim, se ele tem Ele liberdade, coloca, ele traz o manifesto da marca todo na propaganda dele. Então, hoje é, no Instagram ele vai falar assim, lacrou. é, É a lacração da internet. Mas é um posicionamento da marca. Será que a Benetton estava realmente preocupada com essas uhum, questões sociais? Vamos esquecer essa do padre e da freira, mas quando coloca as questões de racismo. Olha o design sendo usado aí para um papel social uhum. interessante. Né? Peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo no mundo? E o design, quando eu falo design, eu estou falando da arte de um modo em geral, porque Sim. a mídia nasceu, a arte como a grande mãe dessa discussão visual,
né, que envolve moda, envolve design, envolve comunicação, publicidade, e por aí vai. Eu estou falando o seguinte, como que isso, meu diretor já sabia que, para eu jogar luz para determinados assuntos, eu vou usar estratégias visuais bastante. A Igreja Católica fez isso no século 2, 3 depois de Cristo, para falar assim, olha, nós acreditamos que existe um inferno e eu gostaria de falar com vocês o seguinte, isso é um inferno. Talvez não seja daquela forma, talvez seja pior do que daquela maneira. Vamos contratar quem? Vamos contratar um artista chamado Hieronymus Bosch. E, por favor, capriche. Capriche, sim. Capriche. Eu imagino que o Bosch, ele pegou, fez vários croquis do que seria o Lúcifer, e um grupo de padres falou assim, não, esse não, opa, esse aqui tá bom. Sim. Por quê? Porque eles queriam apresentar, falar assim, olha, existe uma questão a ser discutida aqui, e nós precisamos de uma imagem que corrobore com isso que nós estamos pregando. E aí nós podemos ver assim, como que o design faz isso hoje? Talvez na novela, talvez no cinema. Como que a Dove, a empresa de cosméticos, quer vender uma imagem? Né? Como que a Natura quer vender essa imagem? Quando eu falo vender a imagem, não estou falando só de posicionamento da marca, estou falando no sentido da imagem que vai dizer muito, às vezes sem nenhuma palavra. Sim. É porque nada é neutro, né? Acho que a gente dá um passo muito grande na interpretação de tudo quando a gente entende isso. Nada é neutro. Então, talvez a Natura, o Boticário, eles querem vender, óbvio. Eles vão fazer o que para vender? Olha, eu posso vender mostrando o vidro de perfume, ou eu posso vender mostrando uma imagem, olha só a imagem de novo, que são, de certa maneira, é polêmica. Então, uma pergunta aqui para o Rodrigo sobre defeitos negativos das opiniões diferentes nas redes sociais. O que ele acha? Então, uma coisa que eu gosto muito de pensar. Ninguém é isento da crítica. Ninguém dá conta de lidar com a crítica. Rodrigo, eu falo por mim. Acho que nenhuma crítica constrói. Quem constrói é arquiteto, engenheiro civil. Crítica não é para construir. Eu gosto da palavra apontamento. Né? Então, assim, o que essas críticas das redes sociais elas trazem? Né? Como que você aguenta a pedrada? Né? Estou falando assim, eu não sou uma pessoa da mídia, assim, não sou nem famoso e tudo, mas eu estou dizendo isso famosos. Como que ele recebe isso? Que imagem que ele está passando que está gerando tanta repercussão negativa? Assim, né? E a internet é terra de ninguém, é terra livre. Eu estou protegido por uma tela e isso me deixa muito, muito poderoso. Gosto muito daquela... citando o filósofo contemporâneo Bezerra da Silva, quando ele fala na música você com revólver na mão é bicho feroz. Né? E quando tira ele, o que acontece? Então, assim, não sei se eu me fiz claro na resposta, mas a crítica da internet, da mídia social, ela vai existir como a crítica existia antes, só que agora ela amplificou. Amplificou e recebeu outras vozes que não foram vozes que estavam diretamente ligadas com aquilo ali. Né? Eu quero comentar por quê? Porque eu quero me sentir pertencido. Então, parece uma sensação de pertencimento. Olha, se está todo mundo comentando, eu vou comentar também. Se está todo mundo xingando, eu vou xingar também. Peraí, mas por que você está xingando? Eu não sei. É a historinha do paradigma. Por que você está fazendo isso? Não sei, está todo mundo fazendo, eu vou na onda.
né? No design, eu falo muito com os meus alunos, eu falo assim, cuidado com as modinhas, cuidado com as ondas. A onda dá para você surfar nela, mas quando ela quebra, você cai. Para quem já tomou caldo na praia aí sabe o que é isso. Então, assim, eu vejo muito essas questões, alguns posicionamentos da internet como posicionamentos de eu vou surfar nessa onda, porque está todo mundo surfando. Mas o que, que eu acredito? E voltando à nossa questão da imagem, a nossa questão do aculturamento visual. Será que o que eu gosto, será que o que eu acredito me foi ensinado visualmente? Vamos focar aqui só na imagem, que é o que na nossa zona de conforto aqui. Será que eu fui ensinado, né? Será que esse design ele foi feito proposital para eu gostar ou não? Né? Os filmes da Disney, o vilão da Disney, todo vilão da Disney era, entre aspas, feio, né? Se bem que esse conceito de feio e bonito já caiu por terra, é relativo. Mas, eu, criança pequena, assistindo o filme da Branca de Neve, quem que traz a maldade para a pobrezinha da Branca de Neve? É uma criatura feia. Olha o design aí de novo. Olha a construção da imagem, me ensinando que pessoas que têm uma aparência que não me agrada, ou que eu fui ensinado a não me agradar, é ruim. Né? O design aplicado às questões sociais, né? Como é que quebra isso? Como é que você quebra X séculos de imagens negativas construídas por causa do design? Isso é muito forte. Né? Eu falo que nós, enquanto profissionais, temos que tomar muito cuidado e temos que, a gente, assim, apesar de que nós temos a questão econômica, né? Está me pagando, ele me pediu para fazer uma imagem desse jeito, mas onde entra a nossa ética nisso? Nós sabemos que uma imagem tirada de um contexto ou contextualizada propositalmente, ela pode causar um estrago infinito. Agora, com rede social, mais ainda. Né? Se vocês fizerem uma busca simples no Google lá, pegar imagens assim, fora de um contexto, assim, uma imagem pode causar uma guerra. Tem uma clássica imagem que eu gosto muito, até usando em sala de aula, do Trump, quando ele foi eleito, e o Obama. O ângulo que a foto foi tirada, parecia que o Obama não queria cumprimentar o Trump. Né? O Trump com a mão estendida e o Obama, o fotógrafo, assim, muito, né? Dentre todas as fotos que ele tirou uma foto assim que parecia, e aí foi manchete dos mais diversos tabloides dos Estados Unidos. Né? Jada mandou uma pergunta aqui, se o design pode estar deixando pessoas menos inteligentes. Pelo contrário, o design ele deixa as pessoas mais inteligentes. Né? O design uma coisa que o design vai fazer é criar sistemas visuais para as pessoas compreenderem melhor as palavras. Assim. Vamos deixar algumas pessoas preguiçosas, mas menos inteligentes não. Né? Às vezes o design ele é tão bem feito, ele é tão bem pensado, que você até quer buscar outros elementos com isso. Né? Agora, um exemplo de que o design deixa as pessoas preguiçosas é os próprios dispositivos da Apple. O Steve Jobs, que era designer, ele criou computadores e celulares e você não precisava nem de pensar. Na intuição, você já conseguia saber exatamente o que era para ser feito. Ficou preguiçoso, mas não tem essa questão, não. E aí os livros, os filmes, as revistas, né, elas são visualmente mais agradáveis. Mas não deixa ninguém respondido, não deixa ninguém burro, não. Menos inteligente, né? Porque burro é outra
outra situação. Pelo contrário, usando o exemplo que tu deu da Benetton, deixou muita gente um pouco mais inteligente, né? As propagandas dele, as imagens que ele usou. Pelo menos abriu os olhos para muita coisa, né? O legal do design, né? Quando eu falo design, eu estou incluindo publicidade, estou incluindo outras áreas correlatas, né? Mas, assim, quando ele provoca e incomoda, incomodou, é porque alguma coisa está certa. Né? Na estética e na filosofia da arte, nós falamos que existe a experiência estética. Aquele filme que você assiste e você se incomoda muito. Vou fazer uma propaganda aqui. Tem um filme do Netflix que chama O Poço. Né? É um filme extremamente visceral. É um filme... ele incomoda, ele causa asco. Eu tive que assistir ele 2 vezes. Eu assisti a primeira vez, não dei conta, porque assisti a segunda vez. Olha a imagem me levando a pensar alguma coisa. Isso tirando as mensagens, subliminares e escancaradas ali naquele filme. Olha a imagem, olha a construção das imagens. É tudo cinza, é tudo concreto. O concreto seria o quê? O concreto é simbolicamente a civilização, né? A questão das hierarquias, que são representadas por um elevador, que desce comida, que sobe restos, ou desce restos, né? É muito forte isso. Isso é design, isso é pensado. Pensado para quê? Para te fazer questionar. Você gostando ou não, você viveu a experiência estética. Né? Nossa, eu chorei muito vendo aquele filme, não um poço, né? Então o design ele cumpriu o seu papel de ser provocador. Nossa, eu me senti muito bem vendo essa imagem. Né? Nossa, eu me senti assim, me deu muita vontade de comer um Big Mac, porque ele foi preparado visualmente para te causar essa sensação. Assim como o Big Mac, todo mundo que já foi ao McDonald's sabe que o Big Mac não é nada daquilo. Chega toda amassada. Ela fala assim, ela tem vídeos falando assim, olha gente, olha como é que é feito o Big Mac, parem de reclamar. Você sabe muito bem que isso aqui é projetado para você querer consumir. Mas não estamos mentindo para vocês. Você que quer ser enganado. Né? Então, assim como o Big Mac ele é preparado visualmente para ser agradável, como que as questões sociais, vamos pegar campanhas governamentais, vão preparar para que nós tenhamos pena de quem está sendo retratado, ou daquele indivíduo que está sendo retratado ali, está sendo preparado para receber aquela mensagem. Será que está sendo proposital? Será que o governo está cumprindo realmente o seu papel de levar você e falar assim, olha, gente, existem essas pessoas. Será que a gente está carregando aquele estereótipo? Porque o designer, o publicitário, a pessoa que está fazendo essa gestão visual, ela não é ela que decide apenas. Passa por uma comissão que vai falar assim, olha, eu gostei, eu não gostei. Para quem trabalha na área aí, é o famoso não gostei. Ou então, faltou um detalhezinho. Quando o cliente fala, faltou um detalhezinho, já sempre fala assim, tem que fazer tudo de novo. Eles estão pensando nisso? Será que eles estão querendo reforçar um estereótipo? Ou será que eles estão querendo te fazer acreditar que é daquele jeito mesmo? Isso acontece muito. Eu lembro acho que o ano passado eu estava conversando com um amigo meu que fez uns trabalhos na África. Aí a gente estava conversando sobre essa questão do uso da imagem deles, né? De como que a gente retrata a imagem que a gente tem da pessoa africana, né? De aquela coisa desnutrida. E assim, tem aquele lado, como aqui no Brasil e como em todos os lugares. Tem o lado trash, né? Tem o lado pesado, mas tem um lado que é muito próspero também. Só que quando a gente vai pegar para fazer qualquer alusão àquilo, a gente prefere
ir ali na preguiça, né? Muitas vezes de reforçar um estereótipo e isso aí, dentro desse campo de assistência social, acontece muito, né? Infelizmente. Vamos fazer uma campanha do agasalho, campanha de não sei o quê. Então, tipo, você vai fortalecer, querer pegar aquele gancho emocional da pessoa passando frio, meu Deus, e vai querer fortalecer aquilo ali para ver se as pessoas de fora ajudam. E isso é muito doido, porque leva a gente a pensar naquela coisa da honestidade, né, da imagem, da, da ética, assim, de mostrar a pessoa. Às vezes até pessoas desconhecidas, né? Assim, pessoas que não têm nem ideia de que a foto dela tá ali. Então, Será que foram autorizados? Porque se for uma foto produzida em estúdio, né? Será que aquela pessoa em situação de rua, ela é daquela maneira mesmo? E se pegar uma uhum, pessoa realmente em situação de rua, será que é tão chocante quanto o que eu gostaria que fosse? Rodrigo, mas então que imagem usar? O design ele tem solução para qualquer problema. Na falta de uma imagem, use um texto muito bem escrito, use uma frase. sim. Né? Eu gosto muito do exemplo daquelas caixinhas de cigarro, que foi instituída uma lei, né, que tinha que colocar fotos de doenças, fotos Uhum, que fumaram e tal. Aquilo ali foi um maior erro da história da publicidade do design, porque o neuromarketing ele já comprovou que aquilo ali é gatilho para a pessoa querer fumar. sim. Isso aí não sou eu que estou falando, é a ciência que fala. Porque, olha, a pessoa vai ver aquilo ali e vai falar assim, ok, eu não me sinto sensibilizado. Não é isso que vai me Uhum, fazer parar de fumar. Porque as imagens construídas para ela querer fumar são muito mais fortes. Né? Ninguém começa a fumar, eu nunca fumei, mas eu imagino que ninguém começa a fumar por causa do gosto da fumaça. A uhum, fumaça tem gosto. Né? Ninguém começa a fumar por isso. Todo mundo tem aquela visão de que se eu fumar eu vou ser aceito, se eu fumar eu vou ter... As propagandas antigamente, quando podia, uhum. era o cowboy, era Era a a pessoa pulando a liberdade, o poder. piscina, era liberdade, era isso, era aquilo. Isso é muito mais forte. A imagem construída é muito mais forte do que a imagem que eles estão tentando desconstruir. Uhum, Então, aquelas imagens de caixinha de cigarro, fumar causa esse mal, fumar causa esse problema. Eu fico pensando, gente, eles sabem, mas eles querem insistir para cumprir um papel social de que nós estamos fazendo alguma coisa. Se não está dando certo, não é culpa nossa. É culpa do design que fez a fotografia ruim. Ou é culpa das pessoas que não tem mais, não ligam mais para as coisas. É uma situação muito estranho isso. Quando você fala do estereótipo da África, tem um Instagram que eu gosto muito, que eles vendem umas camisas, fala assim, África não é, a África não é um país, não é um país, África é um continente. sim. Eu acho muito legal isso. Porque quando você falou, que filme que retrata a África? O filme que retrata a África é lá, ou é savana, ou é um filme de guerra, ou é um Uhum. filme de tragédia. Peraí, o Brasil é só Cidade de Deus? Aquele filme Cidade de Deus? Será que é só isso? Que estereótipo que culturalmente estão criando. E com isso, no caso do Jader e da assistência social, como que você consegue fazer as pessoas refletirem que existem outros seres humanos além da imagem, sendo que já foi criado, construído na minha memória, do meu imaginário, então ela é quase que um monstro. Ela é invisível, que ela não exista. Né? Uhum. Eu acho que o desejo de alguns é falar assim, eu não quero nem que exista, eu não quero nem ver isso. Você me incomoda. Né? São os sujeitos invisíveis da sociedade.
né? Ele está ali, mas eu insisto em não querer vê-lo. Aí o design vai lá e fala assim, eu quero te mostrar. Eu quero, é, 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 eu quero que você saiba, ele está aqui. Mas aí, quando eles querem mostrar que está aqui, eles vão e usam a imagem errada. E qual que é a imagem certa? Não tem imagem certa. Sim. Assim, nesses casos, assim, é trocar, peraí. Vamos mudar a estratégia? Né? Vamos mudar a estratégia? Se não está funcionando, vamos tentar uma outra maneira? Tem uma propaganda do Ministério da Saúde do Rio Grande do Sul, não sei se é o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, muitos anos atrás. Foi uma das propagandas mais inteligentes que eu já vi, né, nessa jornada aí de comunicador e tudo. Todo ano, em certa época no verão, eles criam as famosas campanhas de dengue. O mosquito se reproduz, não deixa água parada, Uhum. e tem essas questões. Não tem água parada, e blá, 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 blá. Eu olho para um pneu cheio de água e falo assim, ok. Não me comoveu em nada. A agência que criou a imagem dessa campanha de dengue, simplesmente colocaram um mosquito, um personagem de mosquito, tipo carreta furacão, né? Podia estar bem no trenzinho, carretinha furacão, dois personagens lá na praia, namorando na água. Né? Eles estavam fazendo uma referência, se abraçando assim na água, tá, dois mosquitos, assim, mosquito menina de latinha, mosquito menino, namorando, se abraçando assim, tal, na praia, fazendo uma alusão a um fato que aconteceu com aquela modelo Daniela Cicarelli e tal. A mesma cena. Resultado. Eles conseguiram X adesão na campanha de dengue. O design ele também tem que mudar a estratégia. Nós temos aqui séculos de coisas erradas, de imagens erradas. Sim. Vamos falar, olha, isso aqui não dá certo. Vamos mudar a estratégia? Ele e foi sucesso. É claro que ganharam um belo no processo, porque a Daniela Cicarelli não gostou nada daquilo. Mas até lá, o objetivo já estava cumprido. Né? Então, assim, Rodrigo, é uma propaganda, é um vídeo, é design, é comunicação, é mídia, é a quebra de um padrão, de um estereótipo. Né? Estou vendo aqui nos comentários aqui, é a quebra de uma generalização. Vai ter uma campanha de dengue. Lá vem o pneu com água, lá vem aquele mosquitinho da carinha pratinho da planta, o mosquito, o fumacê. Vai ter campanha de carnaval, campanha contra acidente de trânsito. Lá vem. Né? Lá vem a imagem já consagrada. Peraí, está consagrado, será que é boa? Fico imaginando o Jader aí com o material dele de assistência social. Aí deve chegar lá assim, aqueles pacotes lá do governo, né? Campanha da agasalho. Ele deve pensar assim, lá vem um moço sentindo frio na rua. Eu lembrei de uma propaganda que tem do governo, que eu acho que foi veiculada em dezembro, nacional, a propaganda do teste da AIDS, pedindo para as pessoas fazerem o teste, e a propaganda parecia a abertura de Malhação. Tipo, as pessoas todas felizes indo fazer o teste de HIV. Tipo, você pode conviver com isso, tá tudo bem. Sabe? Que a gente sabe que evoluiu muito, mas a gente sai de um extremo de propaganda que estereotipava a pessoa com AIDS ali, tipo, super problemática, e vai para outro que tipo, tá tudo bem ter. Simplesmente. Okay. Daí eu pego
né? Infelizmente, a AIDS, apesar de ter todos os avanços da medicina, né, do coquetel, do AZT, enfim, já até tem estudos que falam que já conseguiram Sim, avanços até na cura. Mas será que a pessoa que contraiu o vírus, seja por qual situação, será que ela se identifica com aquilo? Será que ela se pois é. vê naquilo ali? Eu discuto isso muito com a minha esposa, eu falo com ela assim, ela traz muito isso. Será que essa pessoa está se vendo quando a mídia quer representar ela? Será que eu me enxergo? É igual quando eles vão colocar designer, né? Vou pegar da minha área, designer. Ah, é o cara com um cachecol, com um óculos assim, tipo Elton John. Nada contra o Elton John, adoro. Mas é que o Elton John se passaria por um designer midiático, de acordo com o que a mídia coloca. É uma roupa Uhum, toda extravagante e óculos assim, extravagantes. Eu falo assim, peraí, eu não me identifico com isso. Eu não me identifico, a comunicação está errada, tá falha. Eu sou uhum, público. Se eu público não me identifico, não serve mais. Ah, Rodrigo, mas você está querendo identificar. Mas a gente tem que pensar no macro. Vai se identificar. E os outros 10 mil? Né? Quando você falou em campanha da agasalho, a pessoa lá toda tristezinha, sentindo frio. Né? Será que, não é a pessoa que está sentindo frio se identificar, mas será que aquela imagem ali está realmente ativando alguma coisa em mim para eu refletir? Assim, gente, será que essa pessoa está sentindo frio? Como é que é isso de sentir frio? Vamos mudar a uhum. estratégia visual. É o que o Oliveto Toscani fez. É o que a Igreja Católica, falando aqui da Igreja Católica, estou falando um fato histórico, tá? Sim. Que a Igreja Católica usou quando foi retratar o inferno. Né? Vamos mudar a estratégia, né? Para falar assim, olha, eu quero tratar de um assunto polêmico, eu quero colocar o dedo na ferida de uma questão social secular. O que eu vou fazer? Eu vou colocar cenas, não vou usar uma palavra, e vou colocar uma cena que as pessoas vão olhar e por 3 segundos elas vão ficar chocadas. Eu falo ficar chocadas por 3 segundos, porque até a tragédia nós acostumamos. Né? Minha esposa fala muito isso. Morreram 100 pessoas de Covid em abril. Meu Deus, o mundo acabou, que terrível, tal, tal, tal. Ontem, no jornal, morreram 96 mil pessoas. Ah, ok. Até a superexposição midiática nos faz acostumar com a tragédia. É. Né? A criação, e aí é o quê? Eu não estou falando que isso é design, eu estou falando de mídia de um modo em geral. Ah, Rodrigo, mas Uhum. ele vai deixar de noticiar? Não vai deixar de noticiar, estou falando como que nós somos engolidos pela mídia. E quando eu falo engolidos pela mídia, eu falo engolidos pelas imagens. E quando mostra aquela. Todo jornal mostra um gráfico, né, de o crescimento do número de casos, a gente acostuma com a imagem. Né? Tem até Eu fico pensando, tem algumas emissoras que estão fazendo trazendo, colocando a cara das pessoas, né? As uhum, vítimas e tudo mais, né? Nessa tentativa de trazer para perto, né? O, de tirar a sociedade desse adormecimento, que é aqueles gráficos que não dizem muito, mas não dizem nada, depois de 4 meses, 5 meses de pandemia. É, aquilo dali virou só número mesmo. virou número, os números são frios. Os números não É. têm sentimento. Aí quando você coloca a foto de uma pessoa ali, podia, assim, é claro que falando assim de uma coisa Uhum. bem terrível aqui. Não é meu sentimento, mas se eu fosse criar uma campanha e colocar assim, coloque aqui a sua foto, dentre as, né, sei lá, se eu fosse fazer uma campanha de vítima de trânsito, né, talvez assim, aquelas cenas clássicas, né, da pessoa com cinto de segurança, assim, um volante, com a cabeça no volante, eu colocaria, coloque aqui a sua foto, imagine aqui Uhum. a sua imagem, né, e aí? Sim, Né? Como que as imagens verdade. têm esse poder?
poder para persuadir, poder para chocar, poder para acalentar e poder para nos fazer pensar, né? E eu deixo aqui, termino aqui a minha fala com isso. Assim, e o design, ele é o que vai gerenciar isso tudo e vai codificar em imagens aquilo que uma sociedade pensa, ou vai codificar em imagens aquilo que um grupo quer que a sociedade pense. Né? E o design é uma das coisas, é uma das profissões que, graças a Deus, muda sempre. Né? O mesmo Olivier Toscani que fez aquelas imagens chocantes, hoje talvez ele faça imagens não tão chocantes, né? Podemos mudar de opinião e o design muda, o design ele está se adaptando a todas essas situações assim, e está lidando com tudo que a contemporaneidade está trazendo. Ele vai se adaptar à internet, vai se adaptar ao que vier depois da internet, né? E nunca nos esqueçamos do poder da imagem. E eu termino aqui a minha fala já agradecendo esse momento muito rico para mim, falando o seguinte: será que o que eu acredito foi uma construção visual? Né? Eu sempre penso nisso, assim, as coisas que eu acredito, as coisas que me impactam, passaram a me impactar por uma construção visual, né? Trazida pelo design, ou será que foi uma construção... O que é meu, o que foi trazido pelo design? Né? E respondendo mais uma vez ao Jader, o design não emburrece. O design, ele abre a nossa mente. Né? Assim como os livros abrem a nossa mente também. Né? E que não sejamos escravos das imagens, né? Que sejamos aliados dela. Sim. Eu termino aqui a minha fala, que eu acho que o tempo está bem avançado. Tá acabando mesmo. Antes do Instagram calar a gente aqui, eu queria perguntar se tu tem algum livro para indicar. Eu acho que tem uma galera de design aí que tô vendo assim pessoas novas aqui. Queria saber se tu tem algum livro para indicar sobre o assunto história do design. Ótimo. História do design, deixa eu achar um outro aqui. Devia ter separado alguns livros. Eu estou aqui atrás da minha... Tem um livro... 20 segundos temos. Vou deixar um livro aqui, ó. Políticas do Design. E assim eu me despeço.